Bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Então, a nossa leitura hoje, eu peguei aqui um trechinho da palavra, de uma orientação da benfeitora Matilde para Margarida no livro Libertação, porque a gente vai falar sobre isso, então a gente já vai adiantando o texto, né? Não procure ser atendida em todos os teus desejos, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamem arrimo e braço forte. Ajuda antes de procurares auxílio. Compreende sem exigir compreensão imediata. Desculpa aos outros sem desculpar a ti mesmo. Ampare sem a intenção de ser amparada. Dá sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te faça parecer melhor que és, mas busca em todo tempo e lugar a bênção divina na aprovação da própria consciência. Não procures uma destacada posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas. Age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência contumaz. Em te socorrendo das diretrizes alheias, desconfia das palavras que te lisonjiem a fantasiosa superioridade pessoal ou que te inclinem à dureza do coração. Diante da fartura ou da escassez, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produze o bem em seu nome onde estiveres. Lembra-te de que a experiência na carne é demasiadamente breve, que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideais santificantes quanto as mãos repletas de trabalho salutar. Para que atendas, porém, a semelhante programa, é imprescindível abras o coração ao sol renovador do sumo bem. De alma cerrada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais encontrarás a própria felicidade. A alegria que improvisares em torno dos pés alheios te fará mais rica de júbilo. Na paz que semeares, encontrarás a colheita da paz que desejas. Estes são princípios da vida radiante. No insulamento, ninguém recolherá a suprema alegria. Para a sabedoria divina, tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho, quanto a ovelha que perdeu o pastor. A desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de extraviar-se. O egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesma, auscultando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. Então, nesse momento, mais uma vez que estamos, hoje, né, em especial, estamos realmente dentro do Centro Espírita Francisco de Assis, agradecendo a esses amigos espirituais que aqui se encontram para nos amparar, nos intuir, para que possamos fazer um estudo do Evangelho digno do nosso Senhor Jesus Cristo, que eles possam estar conosco neste momento, nos iluminar, e que Jesus possa estar no coração de cada um de nós. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós estamos aqui mais uma vez com o estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, sempre, né, usando a metodologia do Mildinho, do Aloysio Elias, lá do canal Mildinho de Uberaba, e a gente vai sempre estudando de versículo a versículo. Estamos aqui no capítulo 15, na passagem que Jesus trava um diálogo com um grupo de fariseus e escribas, que são pessoas, né, pertencentes ao alto clero de Jerusalém. E no estudo da semana passada, vimos que Jesus vai ampliar esse discurso. E aí além de estar se dirigindo aos fariseus, ele vai também se dirigir à assembleia, ou àquela turba, aquelas pessoas que estavam em torno, ouvindo aquele diálogo. E aí, com certeza, ali, Jesus fala, né, que ele se encontrava com Jesus, os discípulos, os fariseus, que sempre cercavam Jesus. Tinha sempre um pessoal ali em volta. Então, o versículo de hoje é Mateus, capítulo 15, versículo 12, em que diz o seguinte: Então, aproximando-se dele, os seus discípulos, dizem-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Os discípulos ficavam sempre ali em volta de Jesus. Quando acontecia alguma coisa, eles eram meio que faziam uma assessoria. Viam, né, quem podia pegar, ficar perto dele, quem não podia, o que estava acontecendo. E eles fazem esse alerta, né? Nossa, eu sabia, olha, o pessoal acho que ficou escandalizado com o que o senhor falou. E aí essa palavra, a Luz diz que é muito recorrente, aparece muitas vezes na Bíblia,
E a gente usa sempre, a gente tem essa liberdade de falar que, quando a gente pensa na palavra escândalo, pensa uma pessoa escandalosa, uma coisa barulhenta, uma coisa assim, de pessoa que grita muito, que fala muito, ou uma pessoa que fica horrorizada com alguma coisa. Uma explosão de cólera, por exemplo. Às vezes uma pessoa na porta de uma loja fazendo um escândalo, né? Para nós o escândalo é uma coisa assim, um pouco mais exagerada. Mas no sentido etimológico da palavra grega, da raiz grega, que é escandalon, isso quer dizer armadilha. A gente até já viu isso, eu acho que já falou isso em outras ocasiões. Então, não Nós já significa fizemos um estudo, né? sobre escândalo. Então, não é necessariamente essa gritaria, mas uma armadilha, né? Uma pedra de tropeço. Alguma coisa que alguém põe de propósito para alguém cair, né? E aí um mato, uma pedra, e a pessoa vai cair. São armadilhas que os gregos chamariam isso de escandalon. E aí, como a pessoa instintivamente, quando você cai, o que você faz? Você eleva as mãos, né, para proteger o rosto e cai de quatro. Gente, geralmente, ou então cai de joelhos. Geralmente você bate o joelho, ou bate a mão. E foi engraçado que essa semana eu tive não uma pedra, mas uma cadela de tropeço. A cachorra estava atrás de mim, eu não vi, fui virar com um negócio na mão, tropecei nela, literalmente caí, bati a cabeça lá na frente, bati a mão, bati o pé. Exemplificou a caída. Exemplifiquei. Não, sempre acontece alguma coisa na semana que me exemplifica. Eu literalmente caí de quatro, dentro da cozinha ainda. Com uma bandeja de sorte que tinha só um restinho de molho vermelho de tomate. O cachorro ainda ficou lambendo o molho no chão. Mas tudo bem. Então, uma coisa para a pessoa proteger, né? É aquela atitude que ele chama de genuflexória, de você estar de joelho quando você cai. Então, por extensão, essa palavra também vai ser usada como reverência. Quando alguém se ajoelha, na Igreja Católica, o pessoal ajoelha, quando você se dobra, se curva diante de alguma questão, né? E os evangelistas, ele fala, vai usar isso de uma forma inteligente, porque essa palavra também tem um outro sentido. Quando eles dizem que os fariseus se escandalizaram, primeiro eles estão dizendo que eles armaram foi um golpe. Existia um golpe contra Jesus, para que Jesus falasse alguma coisa. Mas a argumentação de Jesus, a lógica, a construção que ele fez é tão inteligente que eles ficam sem resposta. Então, é como se eles tivessem caído numa armadilha intelectual. Eles ficam ali sem resposta diante de tudo que Jesus fala. Então, Mas se curvam, né, intelectualmente só e não se dobram de joelho, né? Porque no fundo, o que é que eles estavam falando, né? O coração deles ainda não estava, não havia se curvado, né? Só o intelecto, porque caíram, né? Não tinha até resposta para aquilo que Jesus tinha falado, né? Mas por dentro o pensamento que estava existindo ali era, né? tá, Maldito, miserável, né? tanto é que depois, dali em diante, eles começam uma conspiração que vai levar Jesus à cruz, né? Mas eu fiquei pensando no meu tropeço, né? Porque eu caí, mas eu não botei culpa na minha distração de não ter visto a cadela, botei culpa nela que ela estava ali, coitadinha. Pensa bem, tinha um tapete atrás de mim, ela deitou no tapete quietinha e eu não vi. Quer dizer, eu caí, mas ainda caí só de fachada. Na realidade, o que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter prestado mais atenção, né, na hora de virar, mas não prestei. Aí a culpa de quem? É sempre do outro, nunca é minha. A gente não coloca a culpa, nunca você não assume a posição de vencido na situação. É sempre o outro que tem a responsabilidade, né? No meu caso, uma cachorra que a gente diz que é um animal irracional, né? Então, ela só procurou o conforto dela. E esse sentimento íntimo que eles estavam em relação a não ter argumentação para responder a Jesus é que no silêncio ali, né, que eles tramaram a execução de Jesus, né? É isso que levou a tudo isso. Eu sabe o que eu acho interessante que a gente vai vendo assim, né? A questão da máscara, da hipocrisia que a gente usou, o quanto que é, são fatos que vão se encadeando, né? E fica muito nítido assim, quanto que a gente vai
assumindo essas posturas de fingir que ali foi, que a pessoa se curva, mas quando a doutrina fala assim, a importância da reforma íntima, é porque as mudanças têm que ser dentro, né? Não adianta só você assumir essa postura de concordar. No caso, assim, você cai, tropeça, mas só como um ato exterior. Intimamente, você não está acalentando aquele desejo, né, de mudança, de renovação. E eu acho que é por isso que essa palavra é tão recorrente na Bíblia, porque a gente está sempre caindo. Nós estamos sempre. Existem essas pedras de tropeço nas quais. Porque se você sabe que ela está ali, se você tem que saber que você está atenta, mas você cai sempre na mesma pedra. Geralmente a gente tem a mesma pedra de tropeço. É sempre uma feridinha que você tem ali, que você vai sempre. Você, parece que a gente não aprende, fica. É aquela questão da evolução, né? Como a evolução é em espiral, porque você vai, volta para a mesma, volta para a mesma, volta para a mesma, até que você tem um impulso. Então, é essa lentidão na evolução que a gente tem essa necessidade, essa coisa. E aí ele fala que essas cenas aconteciam muito com frequência, e por isso que o Paulo de Tarso, conhecia bem esse assunto, por conta daquele embate que ele vivia com Estevão. E Estevão também o calou, né, naquele famoso julgamento do Estevão lá no Sinédrio. O discurso que ele faz, os argumentos que ele usa, são tão fortes que Paulo fica tão sem palavras que ele dá um soco. Qual que é a reação dele? Dá um soco. E como a gente vê isso ainda, infelizmente, muitas Mas ali pessoas é a acham, né? intelectualidade se curvando, né? Porque quando ele dá o soco, o coração não obedeceu junto, né? Ficou sem argumentação. Eu acho que a gente age muito assim, né? Quando a gente fica sem argumento, a gente usa um pouco do Da, nosso instinto agressivo, da violência. da violência, né? Sem pensar realmente assim. Porque se você parar para refletir, o que acontece? Você acaba achando assim, que é realmente uma grande bobagem tudo isso e o quanto que tem que existir essa proposta mesmo do coração se curvar, né? Do sentimento estar mais harmônico com a lei divina. É porque quando alguma coisa dá errado dentro do que você esperava, dentro da sua expectativa, o que você faz? Você xinga, você briga com o outro porque ele não fez aquilo que você esperava que ele fizesse. Então, é o que o Honório de Abreu falava, que eles sempre dizem que o Honório de Abreu falava. Não é a sua ação, é pela sua Reação. reação que você sabe exatamente quem que você é. E aí é por isso que mais à frente, né, lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 23, o Paulo vai falar uma coisa que é bem legal, pode falar. Mas Mas, nós pregamos o Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucura para os gentios. interessante E isso por que que você que ele falou. era escândalo, né, para os judeus, né? Porque os judeus entendiam, mas não se curvavam. E os gentios achavam o quê? Que os cristãos só eram Era doidos, né? dois. Malucos, né? E Eu hoje acho que não é muito muita gente diferente, né? hoje Não é é, isso que eu ia falar. infelizmente, olha. Porque Quanto tempo se passou e a gente ainda continua achando? Porque algumas posturas assim, quando você consegue um mínimo de civilidade, né, de humanidade, de exercer o mínimo de sentimento de humanidade, em você, a grande multidão acha que você está sendo bobo, que você está sendo ingênuo, você não está que aproveitando a vida, não está aproveitando a vida. Então, é difícil. essa carta é linda, né? Eu gosto quando ele faz a comparação, né, que o discurso cristão é como um rabo de arraia, né? Então ele vai julgando a argumentação cristã no solo. É a velha história. Faz sentido, mas eu não consigo. E aí a gente tem E tem que. aqueles que são completamente ignorantes e que você. Aí é o problema, né? E tem que amar a todos eles. E aí você tem que ter que ter esse entendimento, esse não julgamento, porque eles te julgam o tempo todo.
porque eles ainda Mas não têm. você, Mas você você não que já pode, tem o conhecimento, não já pode tem julgar. um pouco da luz divina já penetrou em você, então você não pode ter o mesmo comportamento da maioria. É, É o é, maior é desafio, né? é onde às vezes o pessoal, você não entende que uma pessoa, por que que você não entra na justiça porque aquele fulano fez isso contra você? Você pode entrar, sim, mas é lógico que você tem esse direito, mas muitas vezes a mão de obra que você vai ter, o custo-benefício disso, às vezes, para você, não seja interessante. E às vezes a pessoa não entende, ela acha que você está deixando o outro ir adiante. Eu acho que isso não compete a gente às vezes, né? Eu acho que num mundo de regeneração não vai ter que precisar essas coisas. A gente ainda precisa de polícia, ainda precisa de juízes, mas na realidade, se todo mundo fizesse a coisa certa, não precisaria. E aí ele vai falar da outra carta, né, de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 10. Paga que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Essa expressão também foi muito, onde que ele fala da questão, né? Como você vai entender assim, debaixo da terra? Aí ele vai lá no livro Libertação, né? Na questão que o Paulo sabia exatamente, o André Luiz, né? Das questões do estudo do Evangelho, né? Porque você via que conhecia profundamente toda a estrutura, né? Porque ele fala das Furnas, né? Que são as cidades subterrâneas. E quando Matilde se aproxima, né? Ele coloca ali as pessoas de joelho, né? Porque Matilde tinha essa autoridade moral, né? É interessante a gente pensar nisso, né? Porque se fôssemos nós, talvez nós estivéssemos até lá nessas cidades, né? Fazendo parte desse contexto, né? E para chegar num lugar assim e conseguir ajudar o outro, você tem que estar numa envergadura moral muito grande. Talvez a nossa deficiência, ainda fiquei pensando isso. Por que que o nosso poder de ajuda ainda é muito limitado? Porque talvez a gente esteja tentando educar com máscaras. Ou ensinar o que a gente ainda não sabe. Então aí fica difícil, porque você vai ter um discurso, mas intimamente você não está conseguindo, o seu coração ainda não se dobrou. Então eu estou falando daquilo que eu ainda não acredito. É tão sério, né, Sim. Ria? Porque Como que é é complexo. impressionante que haja um lugar assim ainda, né? Porque eu tirei aqui, ó, é do capítulo 7, quadro doloroso, que eles vão descrever, porque a Matilde é a mãe, né, do Gregório, que é o que se diz o grande juiz, e ele comanda todas aquelas furnas, né, todo aquele lugar, e existem espíritos, né, ovoides, espíritos assim muito inferiores que estão ali sob o comando dele, e eles vão tentando libertá-los. E eles, dentro da história, tem a Margarida, que seria a filha do Gúbio, que está lá com o André Luiz também, que eles vêm para ajudar. E olha como é que eles escrevem as furnas, ó. À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos, qual se nos situássemos perante imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana, porque lá dentro, turbilhões de vozes explodiam, ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. Amontoam-se aqui como se fossem lenhos secos, milhares de criaturas que abusaram de sagrados dons da vida. São réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados em escuro setor de alienação mental. Quando encontramos um morto de cada vez, é fácil conceder-lhe sepultura condigna, mas se os cadáveres são contados por multidões, nada nos resta senão adotar a vala comum. Isso aqui me lembrou duas coisas. Primeiro, a pandemia, né? Lembra, com aquele monte de pessoas que tiveram que ser enterradas em valas. E agora, nessa guerra, você sabe, né? A faixa de Gaza, lá em Gaza, tem uma cidade subterrânea. Eles construíram durante todo esse período que estava, assim, mais ou menos disfarçado, né? Tamponada essa situação de disputa.
eles têm, ali existe, e lá dentro, sabe lá o que tem. Você imagina que lugar, diz que é um lugar assim horrível. Então, imagina que quantidade de espíritos, quer dizer, a gente tem isso, não é que você imagina, quando você lê esse quadro aqui, é um quadro espiritual, você ainda acha que está longe, mas existe, Como é né? que houve a reprodução disso tudo aqui no mundo material, né? É, pensa bem. É porque, na realidade, se a gente analisar, tudo que aqui matéria vem do campo das ideias. Agora, o campo das ideias, que Platão fala muito nisso, é uma coisa positiva, né? Mas do mesmo jeito, se a gente vive em constante sintonia, da mesma forma que a gente absorve, né, o sol da imortalidade, que é todo o ideal de harmonia que existe no universo, a gente também sintoniza com aquilo que ainda não é harmonia. Então, na realidade, a É gente o que tem nós que falamos no nosso produzir. estudo dos espíritos da segunda-feira, né? Que nós temos o centro coronário, que qual que é a função dele? Captar energia. Mas qual energia que ele capta? Aquela com a qual a gente está sintonizado. E é ela que ele vai distribuir. Então, se você capta uma energia ruim, se você está mal sintonizado, aquilo vai desequilibrar. Mas se você tem. E às vezes, você até está bem, mas você tem um encontro, ou encontra com alguém, alguma pessoa que já não está tão bem, aquilo mistura um pouco. Se você não estiver bem atento, você absorve aquilo e vai levando aqui para casa. Você vai carregando na rua fora. Eu acho que é uma grande dificuldade dos médiuns que não têm equilíbrio, que não têm essa vigilância. Por isso que é importante o estudo, você saber, porque ao longo do seu dia, principalmente as pessoas que são muito carismáticas, as pessoas que têm muita boa comunicação, elas são muito assim assediadas por esse tipo de energia. Elas têm que tomar muito cuidado para que elas possam doar essa energia boa que elas têm, que sempre é, né, agradável, mas que elas não possam ficar absorvendo as energias ruins de quem vem, ou de inveja, ou de, às vezes até de elogio demais, tudo isso é prejudicial. Você tem que, é o que fala a leitura no começo que eu fiz. Como você tem que estar vigilante para que você possa continuar, ter foco na sua missão, né? E não ter foco naquele, no mundo, não ter essa ilusão. Eu lembrei aqui que essa semana, na minha aula de evangelização, eu dei a aula sobre o capítulo 23 do Jesus no Lar, que chama Os Mensageiros Distraídos. E aí ele conta uma história, vou só resumir, que tinha um senhor que tinha uma grande quantidade de terras, mas ele ficou sabendo que num lugar longe do seu reino tinha uma, um monte de pessoas com febre, com fome. Então ele recruta alguns mensageiros da sua confiança, pessoas que são da sua confiança, para que eles levem remédios, levem a comida, levem amparo para aquele pessoal que está praticamente morrendo. Só que aí, assim que eles saem do palácio, embora eles sejam de confiança, ou seja, eles estavam preparados, vamos imaginar que seja Deus. Deus nos dá uma missão para a gente fazer, vem para a Terra para fazer alguma coisa, então nós temos a capacidade. Só que aqui, quando eles saíram do palácio, começaram. Um grupo queria ir pela planície, o outro grupo queria ir pelo monte, o outro queria um atalho, cada um queria para um lugar. Com isso, eles se dividiram. Aí já virou mais. Aí brigaram, aí eles foram arrumando confusão, confusão, demoraram tanto que chegaram ao mesmo tempo no local. Só que quando eles chegaram, o que aconteceu? Não tinha mais ninguém. Porque enquanto eles brigavam, discutiam pela escolha do caminho, as pessoas morreram. Então ele fala, Jesus vai falar no sinal, ó. Neste símbolo, temos o mundo atacado pela peste da maldade, da descrença, e vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, iluminados pela sabedoria da fé. Entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância, da aflição dominantes no mundo,
olvidam as obrigações que lhe assinalam a vida, e sobrepondo os próprios caprichos ao propósito do Supremo Senhor, se desmandam em desvarios verbais de toda espécie. Enquanto alimentam um distúrbio levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação. E afagando uma das crianças presentes, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calmo. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Então, isso, as pessoas ficam distraídas não, vamos por aqui, vamos por ali, vamos fazer uma regra, vamos fazer um... E são portadores de uma missão importante. A gente perde esse foco e começa a fazer coisas que não tem, que são regras humanas, que não são regras divinas, que vão atrapalhar, vão atrasar a gente a chegar a um objetivo. E às vezes quando você chega, né, quando a caridade tarda, né, o auxílio não chega, tem uma frase assim, e a gente tem que pensar muito nisso. E A aí ele coisa vai... mais fácil é se distrair, né? No meio do caminho. Qualquer coisa se distrai. Não, às vezes Daí mesmo... o impositivo, assim, da gente ter a vigilância, né? Como uma companheira constante. A gente não perder o foco. Para onde eu preciso ir? Né? O que eu estou fazendo agora? Porque às vezes até mesmo na hora que você está fazendo um estudo, que você está fazendo alguma coisa focada, de repente você vai pesquisar. Eu às vezes estou pesquisando alguma coisa do estudo. No meio da pesquisa aparece alguma coisa, porque a internet é terrível, né? Te distrai, Te você vai distrai dali, precisar. né? Aí você começa a pesquisar. Já aconteceu comigo, eu estava pesquisando alguma coisa. Acontece com todo mundo, Rita. Eu estava pesquisando alguma coisa Hoje da Bíblia, de alguma coisa, dessas coisas assim. Apareceu lá, nem percebi que eu estava num site de viagens. Ali estava contando a história, estava até interessante, mas de repente começaram a me oferecer viagem. E como as pessoas te prometem um paraíso. Quando é perigoso, porque é muito fascinante. Olha, lá você vai, é um paraíso, é maravilhoso, né? Vai conhecer, vai... Aí você fica aqui. Gente, o paraíso, só tem um paraíso, é o seu interior, é a sua casa, o seu lar, a sua família, né? Os seus amigos, que está à sua volta, que está perto. Você vai buscar paraíso lá, não sei aonde, gente, pelo amor de Deus. Não está lá, não. Jesus, enquanto modelo e guia, ainda continua, Rita, sendo desconhecido para nós. É. Porque a gente tem a crença. Aí você fala, eu sou cristão, eu acredito. Mas você conhece realmente? Você já se dobrou? Né? Já se curvou frente ao ensinamento? Não. Eu acho muito interessante, assim, não é interessante, né? Uma coisa ainda que ainda está muito gritante em nós, a gente comercializar, né, com Deus, é o que a gente vem estudando nesse capítulo todo de Mateus aí, o quanto que a gente ainda está tentando negociar com ele. E o único negócio que ele quer estabelecer com a gente é a nossa reforma íntima e o trabalho no bem. E quando Paulo faz essa citação, né, é porque ele conhecia exatamente as questões da lei, porque ele era um estudioso e porque ele vive essa experiência. Então, quando ele lê Mateus, ele não vai se modificar, não é porque teve a leitura de Mateus, é porque ele viveu essa experiência. E eu achei muito interessante também é que quando toda essa situação acontece com ele, é porque no fundo, ele, através do processo que ele viveu com Estevão, depois da morte da Abigail, ele já estava um tanto que melancólico, alguma Sensibilizado. coisa dentro dele já estava se modificando dentro, né? E aí Exatamente. a gente vai lá no livro e vê esse momento tão bonito que ele viveu com Jesus. E uma coisa muito interessante, que eu ontem à noite ainda estava refletindo sobre a leitura, que eu falei assim, Paulo viveu toda essa experiência diretamente com Jesus. Será que a gente não vive isso aos dias e horas?
Só que é aquela história, eu acho que Jesus aparece para a gente, Na hora na certa. nossa estrada, em todos os momentos. Quando ele coloca alguém assim, necessitado, perto da gente, é porque ele está falando, ó, estou aqui. O que você vai fazer com essa necessidade do outro aí, que nesse momento precisa que vocês estendam minimamente a sua mão para ajudar? Eu acho que essa Eu semana acho eu que vi esse convite é. um pastor que ele falou assim, alguém perguntou para ele, você acredita em Deus? Ele falou assim, não, eu não acredito em Deus. Aí todo mundo fica espantado, né? Por quê? Ele falou assim, não, porque Deus não é para acreditar, Deus é para sentir. Porque Deus existe? Não, Deus é. Então, quando você parte desse princípio que ele não existe enquanto uma pessoa, mas que ele é, e que você tem que sentir. Então, por exemplo, o que a gente vai ler agora é a questão do encontro de Paulo com Jesus. Por que que Jesus não apareceu para ele, não se manifestou de fato para ele? Não podia. Lá, quando ele era Paulo, quando ele era Saulo, quando ele ainda estava brigando com Estevão, porque ele ainda não tinha esse processo de reflexão. Então, às vezes, porque ele ainda estava num nível de ilusão muito grande. E é o que o Rolizo fala, Jesus vem para nos desiludir, para nos tirar da ilusão do mundo e nos mostrar a vida verdadeira. É o que o Espiritismo tenta fazer, trazer o Cristo para a nossa vida, né? É o cristianismo redivivo, que a gente chama, é um alerta, mas só quem vai entender é quem está pronto. Aquele que ainda está mais distraído com as coisas do mundo, mais voltado para as coisas do mundo, que não quer mudar, que a consciência dele ainda não tem um incômodo, não adianta. Aquela multidão que estava ali, ela vai achar bonito, vai achar legal. Os fariseus, né, naquele momento, Jesus falou para a multidão, Jesus falou para os fariseus, mas também falou para os discípulos. E a gente sabe, as figuras a multidão foi embora, achou bonito, os fariseus foram embora, entenderam, mas continuaram conspirando, só os discípulos ficaram com ele, porque já estavam no momento deles. É porque Deus usa o tempo, né? E Hum, não a não a violência. violência. Isso mesmo. E a gente faz justamente o contrário. Se ainda não tem a força moral, você também é cheio de fragilidades e você quer impor ao outro o seu ponto de vista. Aí E a aí a pessoa, gente se distancia do mestre cada vez mais, né? é o caso do Jesus no lar aqui, quer dizer, qual que era o objetivo deles? Eles tinham que focar no objetivo. O objetivo era atender as pessoas que estavam doentes. Mas o que eles escolheram? A divisão. E quando eles escolheram a divisão, mesmo todos os caminhos que levaram, foi uma divisão. E essa divisão os enfraqueceu. Aí eles É a demoraram a chegar. heresia da separatividade. Enquanto a gente não se olhar enquanto coletivo, um ser individual, mas fazendo parte de uma coletividade, um ser humano que morre é uma oportunidade a menos de eu conviver com aquela pessoa e aprender sobre isso. Então, a gente tem que ver que o tempo todo a gente tem que aprender com todo mundo para viver uma vida mais plena de fraternidade. É, E agora, gente, a gente vai lá no livro Paulo Estevam. Convido a todas as pessoas, né, para lerem Paulo Estevam, porque é uma coisa muito linda. E o momento em que Paulo, né, vai ter esse encontro com Jesus na estrada de Damasco. Bem montado, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte, Saulo ia à frente em atitude dominadora. Então, Paulo estava viajando para perseguir Ananias. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Intimamente considera-se preso de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio.
Jacó, Demétrio, socorram-me, gritou desesperadamente. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal, ao desamparo sobre a areia ardente. Aí é o tombo, ó. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e num caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e tenra, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarcense não sabia que estava instintivamente de De joelhos. joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamente aberto e cuja presença lhe inundava o coração, precípitos de emoções desconhecidas. Enquanto os companheiros cercavam o jovem, genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa: quem sois vós, Senhor? Aqui eu vou voltar um pouquinho quando, né, ele fala, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí eu lembro dessas passagens todas que a gente estuda, né? Ó Israel, ó Israel. Israel. Né? Sempre É duas o vezes. convite, né? Essa voz inesquecível, imagina ouvir a voz de Jesus, né, lá no íntimo, né? E quando ele já cai nessa postura mesmo de quê? Do jovem genuflexo, né? Quer dizer, já fazendo essa reverência, né? É É porque muito lindo. o sentimento que ele tem é incoercível sentimento de veneração. O que é incoercível? Uma coisa assim que você não consegue conter. Conter, É não como um domina. perfume. Eles fazem essa analogia, por exemplo, um perfume. Você consegue, que penetra demais, ele penetra. Então, Jesus, quando chega, né, essa leitura que você fez aí de Jesus chegando, a visão que ele teve, quer dizer, ele não conhecia, ele perseguia Jesus sem nunca ter visto. Mas o que ele viu não foi a figura de Jesus. Ele viu, ele sentiu, e só por isso é que ele se dobra, na realidade, de coração agora, mas não só de intelectualmente. Por quê? Porque ele já vinha com aquele processo ali. Ele não se dobrou nem para Abigail, que era a paixão da vida dele, né? A noiva maravilhosa, perfeita, aquilo que ia coroar a vida dele, né? O que ele teve mais próximo, né, de um sentimento verdadeiro foi Abigail. Mas quando ele descobriu que tinha matado o irmão dela e que era cristão, o que ele fez? Mandou ela embora, se afastou. Então, Ele se nesse, curvou, ele se curvou a Abigail através da intelectualidade, né? Capaz de entender todo o conjunto harmônico que existia dela ali, mas ainda não havia se dobrado de coração, porque não estava pronto ainda. não estava pronto. Né? Então, só quando você é o que a gente fala, né? A palestra é boa se ela te incomodar. O estudo, isso que nós fazemos aqui, tem que, infelizmente, tem que ter um certo incômodo. Porque se você não se incomodar, você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Não está tocando o seu coração. É, não entrou, não é profundo. Porque tudo que ele vai falando aqui, olha, ele instintivamente de joelho, incoercível sentimento de veneração, aquilo tudo é uma coisa, ó, um espanto profundo.
E eu acho interessante ele explicar a questão do Saulo, né? O que significa o Saulo? Vê se eu acho aqui. De onde vem o Saulo, né? Ah, o verbo Shaal, que significa perguntar. Como é que o Mas estudo ainda tem esse? não é um perguntar Perguntar. comum, né? É, Perguntar no sentido de um grande querer, de um grande desejo, né? é. Ô, Achei Saulo. bonito Tipo também, né? assim, ô, Ô, Saulo, né? Sol, Ô, ô, Saulo, eu queria Rita, tanto ô, que você me Rita. seguisse, eu queria tanto que você viesse, né? E aí ele dá exemplo, até ele dá o exemplo, né, de uma pessoa, né, que está te judiando, maltratando, falando atravessado com você, e aí é lógico que naquele momento é bom ficar quieto, o melhor é o silêncio. Mas num outro momento, quando a pessoa estiver bem, se você tiver um relacionamento, você fala assim, o que que foi que você está acontecendo? Por que você está fazendo isso comigo? Te fiz alguma coisa que te aborreceu? Eu sou uma pessoa tão ruim assim? Quando você vai conversar com a pessoa num momento que ela está propícia, porque aí que está. Eu acho que o grande lance de Jesus é isso. Ele não fala na hora, ele não aparece na hora errada, na hora que você não está pronto. Eu acho que é por isso que nós ainda temos muita discussão, muita briga, muita coisa, porque tem A que gente, esperar. a Você vai gente falar com uma pessoa, é como você falar busca com um uma bêbado. prontidão que não existe ainda. Quer dizer, você vai falar com um bêbado? Não. Você tem que esperar ele estar sóbrio para falar. Olha, a hora que você estiver sóbrio, você volta. A hora que você estiver mais calmo, a gente conversa. Vamos conversar isso depois? Que agora você parece que você não está bem? Então, tudo isso é um diálogo. É chamar para o diálogo e não para disputa. O problema é que a gente vai para os lugares para ganhar, para ser melhor, para ser aquele que tem a razão. E nem sempre você está com a razão. Não é possível que você sempre esteja com a razão. Às vezes você está errado. A lei que rege o universo, né, é a lei da cooperação, né? Não é a disputa, não é a competitividade. Se a gente aprende a cooperar, a gente vai estar mais próximo de Jesus nesse sentido. E essa presença de Jesus causou no Saulo, né, um grande espanto. Por que esse espanto? É porque vinha da intimidade dele mesmo, ele sentiu, né? Foi um sentimento maior. É quando a competência moral e intelectual de alguém se mostra superior à sua. Então, naquele momento ali, porque o arrogante, o que acontece com ele? Ele não reconhece que isso possa acontecer. Mas aí, quando acontece de uma força maior surgir, aí você realmente vai ficar espantado, porque você não admitiria que existia alguém superior, nesse sentido, né, com Porque você esse não aceita sentimento perder. todo, com essa força moral Você, toda. às vezes, vai até com um espírito de cooperação. Você pensa, você se ilude dizendo que você tem um espírito de cooperação. Mas, no fundo, o que você quer é que a sua opinião prevaleça. Porque ela é melhor para quem? Para você. Não é melhor para a maioria. Você não pensa no melhor da comunidade, mas naquilo que é melhor para você. É esse foco que a gente perde. E aí ele continua, ó, quem sois vós, Senhor? A pergunta, né? Alguém ao lado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhes conformaram o espírito e nortearam até então na vida. Então, naquele momento, foi um momento de morte mesmo, em que caíram todas as ilusões, e ele viu que tudo que ele acreditava ali tinha se esvaído, né? E é ele dar-se conta que ele achava que, que Abigail, que Estevão, os discípulos estavam iludidos com Jesus. E nesse momento ele percebe que, na realidade, o iludido era ele. Era ele, né? E que eles Olha, estavam certos. diante dos olhos tinha agora e assim aquele Cristo magnânimo e incompreendido,
Os pregadores do caminho não estavam iludidos. Abigail era, Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa de sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele e Saulo viam ali, no esplendor de suas glórias divinas. É lindo isso, né? E que o amor deveria animar-lhe o coração, cheio de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas. A ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais firmes. Na expressão de sinceridade de sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infinitas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré, mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre trocou-lhe os ombros com ternura, dizendo, com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. Então é isso lindo, né? Essa lição de Jesus aí no momento, que Jesus não chega para ele, sabe, dando lição de moral. Uma frase só, essa frase é muito profunda, né, Rita? Não recalcitrar contra os aguilhões, quer dizer, não vá de desencontro a esse poder maior que eu represento para vocês. Porque E às vezes como a ele explica, gente. né? Ele não estabeleceu para Saulo, naquele momento ali, um julgamento do passado dele, não ficou apontando as falhas dele. Olha, não, a partir de agora, haja assim, né? Quem fez isso foi a consciência dele. A consciência dele é que faz isso. Porque aí é o que eles falam. Ali, morre Saulo, o rabino, o orgulhoso. E quem que se levanta? Um Paulo, mas um Paulo ainda desiludido, um Paulo ainda em muito sofrimento, que vai ficar 3 dias cegos, que vai ficar 3 dias sofrendo ali naquele processo, né, de quase que uma depressão mesmo, para poder ser atendido por Ananias e depois sim começar o processo. Então existe esse momento que é aquilo que você, Onde a ilusão cai. onde a ilusão cai, que você está desiludido, mas que ainda é um processo de dor. Mas aí eu achei interessante ele explicar qual que é a resposta de eu sou Jesus. Isso significa o quê? Literalmente, Jesus olha, você não me conhecia, você nunca me viu, a persona de Jesus. Eu sou aquele que você está perseguindo. Mas também Jesus significa o quê? Yeshua é a salvação. Salvação. Então, eu sou Jesus, mas também sou a sua salvação. Esse é o conceito. E ele fala assim conosco também. E quando não. O aguilhão, o que que é o aguilhão? Quem tem vida na roça, essas coisas conhece. Uma vara que na ponta tem um ferrão, que é uma ponte aguda, que eles cutucam o gado para que ele caminhe, para que ele vá em frente, né, entre um curral e siga o caminho que eles querem. E na ponta, junto do ferrão, tem um guiso, uma coisa que faz barulho. Então, as primeiras vezes, eles cutucam, mas vai, e como cada vez que eles cutucam, aquele guiso faz um barulho, com o tempo, o próprio animal, um animal, né, irracional, ele já percebe que aquele guiso depois do guiso pode vir uma ferroada, então ele já vai. Aí vai indo, os animais estando obedientes, mais obedientes, não são ferroados mais, só ouve barulhinho. Mas se o animal é teimoso, se o animal é rebelde e não quer ir, aí ele vai ser ferroado, aí ele vai ter a sangrar. Então, por quê? Porque ele está recalcitrando contra os aguilhões. No latim vulgar e no grego, né,
É a vã resistência quando o poder é grande. Não adianta resistir, o poder é grande, Vai, encara. vai, Encara. É igual nós, né? aceita, né? A gente não Aceita. tá aceita que dói menos. E banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Senhor, que quereis que eu faça? Aí, sabe o que eu fiquei pensando também? Do calor do meio-dia. O que é o meio-dia, né? Meio-dia, né? A claridade, Que incomoda, que é quente, né? mas Esses é dias nós estamos quente, vivendo, é um momento aí, ó, que tem essa crucial de dupla, esse Deus, né? duplo sentido. Que tá um dia lindo, mas também está muito quente, está muito claro demais aqui, está te incomodando a vista. É verdade. Então, que a conversa de Jesus com os fariseus, aí já voltando para o nosso versículo, é simplesmente um chacoalhar de guizos. Ele está falando, ele está avisando, né? Não recalcitre. Porque Jesus conhecia cada um de nós, como conhecia eles. Então, se você teimar em se manter dentro das suas ilusões, com seu sucesso profissional, social, acadêmico, financeiro, político, aí ele fala que a prosperidade no mundo é como um pó e o vento espalha. O Salmo 1 fala isso, que os maldosos são como uma palha seca, que é espalhada e dispersada pelo vento. Mas aí, o Haroldo, essa semana estudando os Salmos, ele fala isso. O problema nosso é que Deus espera o quê? Deus espera a palha seca. É ela que ele vai espalhar. A gente quer a semente. Mas, por exemplo, se você planta o milho, aí você tem a semente, vai crescer, vai gerar o coisa, vai gerar o milho. A palha é o último. Então a gente tem que, o tempo tem que ser o certo. A gente tem essa ideia e a gente fica criando polêmicas, fica criando brigas e querendo forçar as pessoas a fazer aquilo que elas não estão prontas a fazer. E naquele momento, né, na pergunta, é como perguntar para si mesmo, né? Quem é Jesus para mim? A gente tem que perguntar. Quando ele fala, eu sou Jesus, o Paulo teve o entendimento que ele já tinha isso dentro de si, da consciência, de todo o estudo da lei que já existia nele também. E esse sentimento, porque quando ele teve esse contato com Abigail, né, já surgiu a luzinha dentro dele de que poderia existir uma situação diferente aí. Aí essa pergunta que Jesus faz aos discípulos também lá no livro Boa Nova é interessante, que Jesus fala assim, quem eles dizem que eu sou, né? Ele pergunta aos discípulos quando eles estão ali naquela conversa. Aí uns falam que ele é Elias, outros falam que ele é Jeremias, o Mestre, Jeremias, João Batista ressuscitado. Então aí Jesus fala para ele: os homens se dividem em suas opiniões, mas e vós que comungais comigo? Quem dizem que eu sou? E aí o Pedro, né, inspirado pela força divina, que o próprio Jesus reconhece, né? Aí fala: tu és o Jesus Cristo, Cristo. o Salvador, o Filho de Deus vivo. Aí será que a gente tem essa compreensão, Rita? Já? Mas o próprio Pedro, nesse mesmo capítulo, se você continuar lendo ele, do Boa É, Nova, logo adiante, depois de ele ter falado isso, quando Jesus fala que vai sofrer, ele chega para o mestre e fala assim: ô mestre, peraí, pega leve, não vai ser assim não pode ser desse jeito, imagine e tal. é, Aí que Jesus fala: sai de mim, Satanás. Porque a invigilância é a nossa, né? Ao mesmo tempo que pedra você de acredita, tropeço. que você crê, que você sente, às vezes, tá? Vai indo, A você volta, né? vigilância é a nossa grande pedra de De tropeço. tropeço. Aqui, E quer aí, ver? né? Né? A pergunta que eu tenho que fazer em todo momento: quem é Jesus para mim? E essa pergunta, né, a resposta padrão, que ela vai possuir dois níveis: um literal, né, que é eu sou Jesus, e o outro é espiritual. Eu sou a Qual salvação. que é? Eu sou a salvação.
Então, quando ele responde, ele dá essa resposta, né, padrão em 2 níveis, do entendimento que vai chegar no nosso inconsciente, né? E como chegou ao inconsciente de Paulo também. Estava pronto para ela, o Paulo estava, e eu acho que aí a gente vai se aproximando de Jesus mesmo, quando a gente vai tendo esse estado mental de incômodo em relação às coisas do mundo, né? Mas é a gente abraçar essa tristeza que a gente às vezes tem e conversar com ela, e aquela velha história, né? Quem poderá me defender do... E aí a gente chega a essa conclusão, né? Que a única defesa que a gente tem frente a todas as nossas dificuldades é o quê? Jesus, né? O problema é que a gente ainda se divide. Aqui na revista, no livro Viagem Espírita, de 1862, tem uma resposta do Allan Kardec ao convite dos espíritas de Lyon e de Bordeaux. Sinto-me feliz, meus amigos, por ver tantos grupos unidos no mesmo sentimento, marchando de comum acordo para o nobre objetivo a que nos propomos. Sendo tal objetivo exatamente o mesmo para todos, não poderia haver divisões. Uma mesma bandeira deve guiar-vos e nela está escrito: fora da caridade não há salvação. Ficais certos de que em torno dela é que a humanidade inteira sentirá necessidade de se congregar quando se cansar das lutas engendradas pelo orgulho, pela inveja e pela cupidez. Esta máxima, verdadeira âncora de salvação, porque será o repouso depois da fadiga, o Espiritismo terá a glória de ser o primeiro a havê-la proclamado. Escrevei-a em todos os locais de reunião e em vossas residências, que doravante ela seja a palavra de união entre todos os homens sinceros que querem o bem, sem segunda intenção pessoal, mas fazei melhor ainda, gravai-a em vossos corações e desde já fluireis a calma e a serenidade que aí encontrarão as gerações futuras, quando ela for a base das relações sociais. Sois a vanguarda, deveis dar exemplo a fim de encorajar os outros a vos seguirem. Não vos esqueçais de que a tática de vossos inimigos encarnados e desencarnados é dividir-vos. Provai-lhes que perderão tempo se tentarem suscitar entre os grupos sentimentos de inveja e rivalidade, que seria uma apostasia da verdadeira doutrina espírita cristã. Então, tudo que eles querem é que a gente se divida. Até mesmo dentro da própria doutrina, dentro das próprias religiões, uma religião com a outra. E a gente tem que persistir. Não porque, como diz Kardec, né, a gente fala, o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. A prática da caridade, né, fora da caridade não há salvação, a gente ter essa ideia do que é melhor para uma comunidade em si, não melhor para uns ou para outros, isso é que é o futuro, é o mundo de regeneração. O padrão de Jesus para nós, o que é? Nos tirar da ilusão e mostrando para nós qual que é a altura espiritual que nos compete atingir, que vai ser o quê? O nosso testemunho. É a isso que a gente é chamado. Não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço de nossa própria renovação. Então, saia do seu egoísmo e vive essa vida a gente tem que pensar espiritual que aí não que é uma espera questão, curtir. não é uma questão de aceitar tudo também. Na Revista Espírita, eu vou só deixar como dica aqui, novembro de 1858 tem como é que chama? Uma página. Um artigo, chama Polêmica Espírita. É muito bom. Por quê? Tem polêmica e polêmica. Tem polêmica que é inútil, mas tem polêmica que você pode entrar e precisa entrar. É isso que ele vai falar. Que será sempre quando ocorrer entre pessoas sérias que se respeitam bastante para não se afastarem das conveniências. Então, existem polêmicas e polêmicas. Acho que vai estar na nossa hora. Está no nosso horário. Aí eu vou encerrar com Maria Dolores, que eu gosto muito desse poema dela, muito, muito bom mesmo. Fala um pouco dessa coisa, dessa ilusão que a gente tem. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço
Estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho. Mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Nas muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-te em tudo e que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Uma semana de muita paz e harmonia aí para Até todos semana que nós. vem. Muita paz para todos.